Você? Meus amados irmãos, que alegria estar aqui no primeiro podcast para falar um pouco do Senhor. Olha, foram 2 anos orando, pedindo ao Senhor, o Senhor foi nos mostrando a cada dia, foram uma caminhada até chegar a esse momento. O Senhor me falava estar com Deus. Estar com Deus, até um tempo atrás, eu estava falando com uma conhecida minha, ela falou, por que não coloca em momento com Deus? Aí eu fiz uma oração e pedi, Senhor, por que estar com Deus? O Senhor me revelou que estar com Deus significa ser íntimo do Senhor, estar na sua intimidade. Então, é uma alegria muito grande fazer o primeiro podcast, convidar o irmão para falar aqui, trazer testemunho do Senhor. O intuito desse podcast é trazer pessoas para alcançar mais pessoas, porque as redes sociais, as mídias, nos dão uma imensidão do que a gente pode fazer, tão grande, e a gente não tem noção de tudo isso. Estava falando esse dia com uma amiga minha, missionária lá da Itália, ela falou, a tua mensagem chega até aqui, e eu replico a tua mensagem. E um dia de madrugada ela estava orando e disse, o Senhor me revelou para ti fazer um podcast. Então foram algumas revelações, algumas coisas foram acontecendo para que chegasse esse momento de a gente começar a ter um podcast cristão, que eu acredito que é muito válido, porque através de um podcast nós vamos levar a mensagem. E a palavra do Senhor, ela não tem barreiras, né? A palavra do Senhor só depende de nós, né? De Deus usar de nós, pessoas simples, humildes. Muitas vezes a gente se acha que não tem capacidade, né? E realmente a gente não tem capacidade nenhuma, né? Se a gente pensar que tem alguma coisa, não tem. Mas eu creio muito no poder da palavra do Senhor, no Espírito Santo do Senhor, que é Ele que nos ilumina, é Ele que nos capacita, Ele faz todas as coisas. E a gente está vivendo um tempo muito grande da semeadura da palavra do Senhor, né? Por um lado, existe uma guerra, uma batalha espiritual mundial, que a gente tem amigo em vários lugares, e a gente vê essa batalha espiritual tão grande, mas por outro lado, a gente vê a presença do Senhor tão grande em todos os lugares, nas igrejas, em todos os lugares, caminhando, buscando, em outros países, né? Tive a oportunidade de morar na Itália, e uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui num culto lá perto de Milão e era só italianos. E a presença do Senhor naquele local era tremenda. Então vejo assim que Deus está frutificando a sua palavra e aquele pessoal lá daquela igreja, eles faziam missões em vários países. Eles pegaram uma vez um testemunho que eles foram numa casa de prostituição e pegaram, compraram aquela noite para evangelizar aquelas mulheres que estavam lá. Então, o mover de Deus é tão grandioso e a gente está aqui semeando essa palavra juntos, né? E nos cabe a cada dia buscar o Senhor para que Deus use de nós, use desse momento e faça com que nós possamos levar essa mensagem. Falando um pouco da minha vida, como Deus me escolheu para estar nesse momento aqui, começando esse podcast, aconteceram tantas coisas na minha vida, houve tantas perdas, mas era necessário, né? Então, uma coisa que às vezes a gente, como ser humano, a gente tem muita vaidade e a gente se ensoberbece com muitas coisas, às vezes materiais, e também às vezes a gente coloca a felicidade em pessoas ou em bens materiais e a gente só se decepciona. Então, Deus moveu a minha vida de uma forma tão grande, mas tão grande, que eu tive que cair no fundo do poço para perceber, né, o chamado dele, o amor dele para minha vida e tudo que Deus tinha planejado para mim. Muitas vezes a gente quer sair desse caminho, como eu saí desse caminho por muitos anos, e esse chamado é tão grande na minha vida há muitos anos. E a gente acha que tem lugar fora do chamado de Deus, do propósito, e não tem. Não tem porque a gente não encontra felicidade, não encontra alegria, não encontra paz. É tudo ilusão, tudo paz. E muitas vezes a gente é chamado, às vezes, pela dor. Deus nos leva ao deserto. Como eu enfrentei um grande deserto, às vezes parecia que não tinha nem lágrimas para chorar mais, de tanto que eu chorei. Mas, por outro lado, olha a benção do Senhor, né? Então, Deus tem preparado. E uma coisa que eu aprendi, como cristão, não existe acumular bênção. Não existe como um carro, né? Você vai lá e abastece seu carro, daí, digamos assim, tu completa o tanque e vai ficar um tempo andando com aquele combustível. Eu digo para você, meu irmão, que está nos ouvindo, está nos vendo, para Deus é todo dia.
né? A bênção do Senhor, a busca do Senhor é todos os dias, porque a gente, sem isso, a gente não consegue, a gente cai. Então a gente precisa buscar o Senhor todos os dias. E se a gente buscar todos os dias o Senhor em oração, não tem outro caminho, é a intimidade com o Senhor, é estar com Deus todos os dias. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir trilhar o caminho e o propósito do Senhor. Sem isso, a gente vai cair. E a gente vê muitos irmãos que começam muito bonito na caminhada e acabam caindo e se perdendo. É uma tristeza a gente ver, porque eles não entendem que existe uma guerra espiritual. E essa guerra está acontecendo a todos os dias. Quero falar um pouquinho, meu irmão Lucas. Que benção, né, Lucas? Bom, é uma felicidade, né? Estarmos aí juntos, estando com Deus, estando entre amigos e compartilhando um pouco de cada experiência que cada um está tendo, já teve e que pretende ainda ter, né? Eu confesso para ti assim que eu sou muito curioso por coisas às vezes que até eu procurei na palavra e ainda não encontrei. Mas eu tenho uma curiosidade assim porque Deus criou todas as coisas, inclusive nós, né? E como que as coisas estão sendo usadas hoje para não agradar a Deus ou com um propósito contra Deus? E isso é algo assim que me deixa muito curioso para saber cada vez mais, porque nós estamos usando o mundo, nós estamos usando as coisas, nós estamos em todos os lugares, mas muitas vezes a gente, mesmo conhecendo da palavra, mesmo conhecendo, tendo uma experiência com Deus, nós acabamos usando de modo errado, de modo que, no nosso entendimento, parece ser bom. Então, isso é algo assim que hoje vamos ver, né, com o nosso convidado especial aí, se de repente a gente desvenda um pouco desses mistérios, né? Com certeza. Lucas, tu é uma benção na minha vida. Acho que cada pessoa é uma benção, né? A gente se conhece há tanto tempo, né? Mas nunca a gente teve intimidade, né? Então, assim, quando a gente se encontrou nesse caminho do Senhor, né? E olha só, né? Eu te convidei para vir cuidar da parte técnica, mas o Senhor me tocou no coração, por que não fazer junto com o Lucas, né? Então, que a gente possa mais vezes e sempre estarmos juntos, eu e você aqui, trazendo os convidados. Eu acho que é muito interessante fazer em dupla, né? E tu é uma pessoa muito abençoada. Eu quero que tu estejas todos os programas junto aqui. Obrigado, Gerson, pelo convite e pelo carinho. Fico agradecido mesmo. Sabe que ah, aquele dia que nós nos reencontramos, né? Me passou um pequeno flash, assim, de há anos atrás que nós tinha nos encontrado numa academia, tinha trocado um pouco de conversa, tu falou, né, um pouco sobre o que tu fazia e o que tu trabalhava, e para te ver, né, como a gente nem imagina depois, eu acho que quantos anos? 7, 8 anos, né? A gente Né? foi se encontrar no encontro com Deus e podemos, né, reativar, podemos acender essa chama que Deus colocou assim nesses chamados, tanto teu como o meu, e a gente poder compartilhar esses momentos junto aí. Então é um prazer, é um carinho imenso que eu tenho e uma das coisas que eu mais gosto hoje é quando alguém para na minha frente e pergunta algo sobre o meu testemunho, sobre Deus, sobre a palavra. É gratificante a gente poder compartilhar esses momentos. Ontem eu estava falando com outro irmão meu, o João Siqueira. A gente se conheceu. Bom, tô aqui desde 2002 aqui em Santo Ângelo. Todo esse tempo eu conheço o João. A gente ontem ele foi lá em casa, nós estava compartilhando como pode, né? A gente era amigo de tantos anos e agora Deus nos colocou juntos nesse caminho. E como é bom essas construções e reconstruções que Deus vai fazendo. Então, vai, é que nem um irmão, né? Então, anos se conhecendo e agora Deus vai nos juntando, né? Quantos que Deus foi juntando pelo caminho, que a gente se perdeu pelo caminho, teve muitos problemas, muitas dificuldades, enfim. E aí Deus foi trazendo um, trazendo outro, e agora a gente está numa grande família. É maravilhoso. Mas vamos lá, Vamos lá. vamos apresentar o nosso convidado especial de hoje. Olha só. Não, Deus é tão bom que Deus, no primeiro programa, nos traz uma pessoa assim que eu admiro. Acho que o Lucas também admira, um irmão
um cristão, uma pessoa que traz a presença do Senhor embriagado na sua vida, né? É fonte de luz para as pessoas, é de ensino. Eu vejo, assim, uma presença do Espírito Santo na tua vida, hein? Então, quero apresentar esse irmão querido, amado aí do Senhor, Amém. hein? Que Deus tem usado grandiosamente, o nosso irmão Emanuel Pífero. Ele é líder da FIRE, de Santo Ângelo, é líder da submissão, Jubá Missões. Jubã Missão, isso aí. Ele está cursando teologia, professor de música e compositor. Então, assim, ó, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, que Deus possa te usar grandemente hoje. Amém. E nós gostaríamos, assim, que tu falasse um pouco, o que o Espírito Santo te iluminar, falar um pouco do teu testemunho, da tua vida, para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas sintam a mesma luz que aquelas pessoas que vão lá na Fire contigo, sintam aquela presença, como eu sinto, como o Lucas, essa presença do Senhor. Amém, amém. Obrigado, Gerson. Obrigado, Lucas. Tenho certeza que essa vai ser uma noite abençoada, né? Deus vai trazer muita resposta aqui para as nossas vidas. E me sinto muito honrado, né? De estar aqui com vocês. Muito feliz porque a gente já caminha junto há um tempo ali na igreja, né? E temos visto e contemplado tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, né, cara? E de uma forma tão extraordinária. E é muito bom poder ter um tempo aqui de qualidade com vocês, de mesa, né? Isso é precioso. E nós temos o privilégio de viver isso, né? Nesse tempo. Hoje, poder ter um tempo de mesa, um tempo de qualidade, um tempo de comunhão, onde isso não fica apenas para nós, né? Isso é compartilhado com todos aqueles que nos veem nas redes sociais, né? E glória a Deus, muito obrigado mesmo. É um privilégio estar aqui com vocês, né? E terminando um pouquinho para contar um pouquinho mais sobre quem eu sou nascido na igreja, né? Tenho 28 anos. Meus pais são pastores, pastor Sandro, pastora Cristina. Eu tenho dois irmãos mais velhos, o Jonatas e o Vinícius. E o Jonatas hoje é pastor, né? Lá no Paraná. E toda a minha casa serve ao Senhor, né? Desde que eu nasci. E é muito bom. Não existe vida melhor do que essa, né? De você gastar a sua vida aos pés de Jesus, servindo Ele, contribuindo para que o reino dele venha se expandir cada vez mais. E hoje eu tenho o privilégio de liderar a Fire IBN ali na nossa igreja Batista Nacional aqui de Santo Ângelo. Em 2022 eu assumi a juventude, depois de um tempo de pandemia, né, um tempo muito difícil, onde estávamos debaixo de um decreto, né, de que ninguém podia estar na igreja. Então eu meio que me acostumei com essa coisa de falar para as câmeras, né, porque foi praticamente 2 anos assim, né, ministrando na frente das câmeras, sem ninguém ali ao redor. E foi um tempo onde o Senhor nos moldou, nos preparou, nos equipou para aquilo que estava por vir, né? Onde a gente perseverou em meio a um tempo muito difícil ali de um deserto ali, né? Não apenas para nós, mas para toda a humanidade, né? Foi um tempo muito difícil. E em 2022, o nosso líder até então, o Luiz Gustavo, ele me passou o bastão, né? Para assumir os jovens da nossa igreja. E desde o do primeiro ano ali, Deus tem feito muita coisa linda. Temos tirado muitos projetos do papel, né? Feito culto em praças, formado equipes, feito com que os jovens se sintam cada vez mais pertencentes a um propósito, a uma família, e compartilhado, né? A palavra, hoje eu tenho, se tem algo que eu posso te dizer que eu me sinto bem sucedido, nessa liderança ali da Fire, especificamente,
de ver aqueles jovens ali liderando junto comigo. Hoje é algo descentralizado de mim, sabe? É algo que os jovens têm liderado a nossa juventude e isso tem feito com que ela cresça cada vez mais. Então, é um privilégio, é muito bom servir naquela casa há 12 anos já. Eu estou na nossa igreja ali e compartilhando com a igreja não apenas palavras, mas também canções que eu escrevo, Deus me dá. E tem sido muito bom, tem sido um privilégio usar de todas as ferramentas, né, que Deus nos dá. E existe uma responsabilidade, né? Se nós lembrarmos da parábola dos talentos, quando, né, aquele senhor confia talentos aos seus servos e dá a eles a responsabilidade, né, de multiplicar aquilo. Ele se agrada quando ele volta e presta conta com cada um deles. Ele se agrada daqueles que multiplicaram, né, os talentos que ele confiou. Mas teve um servo que foi mau e preguiçoso, né? E não. E aquele servo, aliás, ele tinha apenas um talento. Ele foi o que menos recebeu, ele tinha talvez uma responsabilidade menor, e ele ainda assim se acomodou, talvez na sua timidez, talvez no medo, talvez em tantas coisas, né? E ele deixou de multiplicar aquilo que Deus havia lhe confiado. No nosso, trazendo para nossa realidade, né? Aquilo que muitas vezes a gente faz, né? Pelo medo, pela timidez, por tantas coisas, né? Hoje a gente está aqui, a gente poderia estar tímido para fazer isso, né? Mas graças a Deus a gente está aprendendo junto, mas a gente não está deixando de multiplicar aquilo que Deus nos confiou. Deus confiou um talento, né? Quando Ele entregou esse projeto no seu coração. E hoje Ele se alegra, né? Hoje Ele diz para você, para o Lucas, servo bom e fiel. Vocês foram fiel no pouco, sobre o muito ainda vou colocá-los, né? E, e nós começamos ali na nossa juventude com muito pouco, sabe? Mas o Senhor, através da perseverança e do nosso entendimento real de que precisávamos multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou, hoje o Senhor ele nos honra e nos coloca sobre o muito, né? Nós temos ali, se juntar todo mundo, né, no mesmo culto, dá cerca de 700, 800 jovens. E hoje Deus nos dá ainda uma responsabilidade maior de liderar a nossa região, né? Todos os jovens Batista Nacional da região, e a gente está servindo hoje a região. Vamos ter um evento agora também, dia 29, regional. Vai ser uma bênção. Então, quero agradecer muito vocês por decidirem multiplicar aquilo que Deus confiou a vocês. Eu tenho certeza que esse projeto vai muito longe e muitas pessoas vão ser alcançadas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quem de nós não foi um filho pródigo, né? Então, Sim. que eu perguntava para Deus, né? A palavra de Deus para hoje, né? Então, a palavra, para mim, eu acredito para muitas pessoas que precisam ser alcançada é como filho pródigo, né? Quem de nós, né? Não saiu pelo mundo, que tinha tudo na casa do pai e foi procurar o mundo, como eu fiz isso, né? Deus tinha me chamado há muitos anos atrás, né? A, Fiquei 10 anos na caminhada com o Senhor, era da Igreja Católica, eu era da Renovação Carismática, fiquei 10 anos como missionário, pregando a palavra do Senhor, e depois, quando voltei para cá, para Santo Ângelo fazer faculdade, me perdi no mundo, e abandonei os talentos, abandonei o propósito do Senhor, e aí vem orgulho, vaidade, todas essas coisas que o mundo nos coloca, né? Então, e Deus precisa nos chamar de novo. Aí, como filho pródigo, nesse foi o meu caminho da volta. Aí perceber, né? Quando eu tava lá na lama, né? Aí fui percebendo, né? Tive que perder o emprego, e assim foi indo, perder a família. E fui caindo, e fui caindo, e fui caindo, perdendo o carro, perdendo tudo, até o Senhor me chamar novamente, né? Então, e aí a gente começa uma caminhada novamente com o Senhor. É o filho pródigo voltando. Então, quantos filhos pródigos hoje tem no mundo? Quantas pessoas que têm o chamado do Senhor? Aliás, né, todos somos chamados pelo Senhor para estar com Ele, né? Só que as pessoas acabam largando o Senhor por coisas do mundo,
por coisas que aparentemente trazem felicidade, aparentemente são prazerosas, né? Aparentemente tem um prazer, só que esse prazer mundano, vamos imaginar que nem uma peneira, né? Tu coloca e perde tudo, tu não consegue pegar nada e ficar, né? Então, é momentos, somente momentos, e momentos, e momentos, né? E tudo você vai, até que chega um momento que tu tem que voltar, né? Na casa do pai, a riqueza, a fartura, a tudo, né? E eu vejo hoje também, né, a questão de muitos irmãos até que voltam para o Senhor, mas tem muita imaturidade, né? Que tratam Deus como o empregado, né? Se o Senhor fizer isso, eu vou continuar. Até vão na igreja, né? Como a gente vê, até participam dos cultos, mas não tem essa intimidade com Deus, né? De ser íntimo com o Senhor e acabam caindo, porque eles vão buscar Deus como se Deus fosse resolver todos os seus problemas na hora que eles querem. Então, e a gente precisa passar por um processo, né? Cada um tem um Sim. processo, né? Então, Deus vai trabalhar em nós. Então, existe a imaturidade cristã também, né? Então, eu Sim. vejo hoje, a gente vê muitas pessoas, né? Pode falar um pouquinho? Em Lucas capítulo 15, a palavra de Deus fala sobre a parábola do filho pródigo. É. E a gente aprende muita coisa com isso, né? Que essa é uma situação que, se nós trouxermos para o nosso contexto de hoje, muitas, milhares de pessoas vivem uma estação onde elas até ouvem sobre Jesus, né? E hoje, principalmente com o aumento, né, e o advento das redes sociais e tantas pessoas falando, né, em tantos lugares sobre Jesus, elas acabam elas acabam conhecendo o nome dele e muitas vezes elas aceitam um convite, vão para a igreja, aí elas vivem experiências, as primeiras experiências, Primeiro amor. né, que aliás deve ser o primeiro e o único amor, né? A palavra de Deus diz em Colossenses 2:3 que assim como conhecestes a Cristo, andai nele, né? Então, com a mesma intensidade com que você o conheceu e o recebeu, você deve continuar, Sim. né? Com a mesma paixão, com o mesmo amor, com o mesmo zelo, né? Por guardar a palavra dele no coração. Mas realmente, como você falou, existem muitas pessoas que se relacionam com Deus por interesse, né? Usam ele como um amuleto, talvez. E existem pessoas que criam, é aquela coisa, Jesus ele é meu salvador, mas meu Senhor, aí já é outra história, né? Então, Senhor, me salva nessa área da minha vida, me salva nessa, mas Deus, nessa área aqui, dá um tempinho, que aqui é comigo, né? Aqui é como eu penso, aqui é como... E o chamado do Senhor é para que, é justamente o contrário, é para que você entregue tudo, né? Vir para Cristo, vir para Cristo é algo que não custa nada, mas viver para Cristo custa tudo, tudo de nós, né? Exige renúncias, exige muitas coisas. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas num ativismo religioso apenas. Parece que estar na igreja é algo legal para a gente apenas fazer um stories, né? Ah, quero começar a minha semana bem. Isso, aquilo. Mas a grande verdade é que o Senhor ele quer fazer parte de toda a sua semana. Eu costumo dizer na nossa juventude que o Senhor Jesus ele não quer fazer parte da sua vida. Ele é a sua vida, né? Então existe um temor que nós precisamos ter. Temor é o que? É medo? Não, é um zelo e guardar a presença dele e levar a presença dele para todos os lugares que nós formos. Aonde eu estiver, aqui o Senhor está. No meu trabalho, na faculdade, em todos os lugares, né? Então o Senhor Jesus, ele é a minha vida a partir de agora. E é isso que muitas pessoas não têm entendido e acabam colhendo muitas vezes as consequências disso, né? Porque não adianta nós, muitas vezes, sabermos muito sobre Jesus, sabermos de repente até falar muito bem em relação a Jesus,
A palavra de Deus diz que muitos vão profetizar em meu nome, muitos vão fazer sinais, maravilhas, muitos vão falar muito bem sobre mim. O problema é que muitos não falam comigo, né? Muitas vezes existem pessoas até com uma certa caminhada que abrem a Bíblia apenas para pregar. Abrem a Bíblia, sendo que esse é um alimento diário que nós precisamos ter. O Senhor nos chama para um relacionamento íntimo com Ele. E isso é todo dia, né? E nós não, muitas vezes, nós temos um problema de achar que o relacionamento com Deus ele é feito apenas através de intermediários. Você vê quando Moisés ele está lá diante do Monte Sinai e Deus quer falar com o povo. Deus quer, né, se comunicar, ter um relacionamento. Deus quer que o povo conheça e reconheça a sua voz. E o povo fica com medo. Diz, não, Moisés, sobe você lá. Sobe você, fala com Deus e aí você fala para nós o que ele te falou. E nós vemos claramente que isso desagrada ao Senhor, né? E muitas vezes, trazendo para o nosso contexto atual, nós fazemos isso também. Sim. Muitas vezes, talvez, o pastor é o nosso Moisés, que só vai lá, né? Fala com Deus, vem no domingo e traz uma palavra para a gente, né? O líder de célula, muitas vezes a gente só se relaciona com Deus através de intermediários. E Deus nos convida justamente para o oposto disso, né? Sim, glória a Deus pelos pastores, profetas, por todos que pregam a palavra e nós precisamos disso, principalmente quando nós estamos em comunhão com o corpo, com a igreja. Mas a verdade é que o Senhor ele quer falar conosco face a face, sabe? Ele quer que a gente ouça a sua voz, ouça a sua direção e esse é o convite de Deus. E quando isso acontece, tudo muda, tudo fica diferente, porque a partir de então as nossas ações elas acabam reverberando aquilo que a gente está recebendo dele todos os dias, né? E esse é o problema, talvez, que muitas pessoas têm tido. Existe uma guerra da carne contra o espírito. Ela milita contra o espírito. Isso só vai ter fim na eternidade, né? Enquanto a gente estiver aqui, essa guerra vai acontecer. E aí o que acontece? O que vence? O que tiver mais alimentado. Só que como que o meu espírito vai vencer se ele só se alimenta sábado, domingo? Ou uma vez na semana na célula? Né? Por mais extraordinário que seja a palavra, ou como que eu vou, né? Eu vou estar desnutrido espiritualmente se eu só me alimentar 2 vezes por semana, né? Então, eu vejo que é isso que falta para muitas pessoas, essa busca não pela bênção de Deus, mas pelo Deus da bênção. Exato. Sabe? Uma coisa que é tão importante é a constância, né? Então, hoje, uma palavra que se fala atualmente e é uma grande verdade, né? Para ti se alimentar com Deus é constância, é todo dia. Então, se tu vai somente no domingo e o resto da semana e o resto dos dias, né? Então, acho que todo cristão deveria acordar já buscando o Senhor, né? Entregando esse dia para o Senhor, porque uma coisa que eu comecei a perceber assim, ó, nada vem de nós, né? A gente acha que pode, acha que acha que faz, né? A gente se ensoberbece das coisas do mundo, né? E quando a gente começa a entender que tudo é graça de Deus, se Deus agora tirar o ar desse local que a gente está, nenhum de nós sobrevive aqui, né? Então, o ar que a gente respira é de Deus, né? Se Deus pegar e agora parar, acabou a fala. Nós não falamos mais aqui, né? Vamos só se olhar. Se Deus agora fizer algo, tira a nossa visão. Nós saímos daqui, nós tropeçamos, nós caímos. Então, tudo é graça do Senhor na nossa vida, né? Se parar nosso coração, então nada é nosso. Nada provém. Tu pode querer qualquer coisa. Se o Senhor não quiser, não existe nada. E o homem se acha que ele tem algum poder sobre qualquer coisa. Ele não tem. A gente não tem nenhum poder sobre absolutamente nada. Às vezes as pessoas, até sobre os filhos, né? As pessoas acham que os filhos vão ser tal coisa. Eu quero tal coisa pro meu filho. Não, né? Nem tu tem poder sobre o teu filho, sobre as atitudes, sobre os desejos, vontades, sobre a vida dele. Então tudo é de Deus, né?
tudo vem do Senhor e tudo vai para o Senhor, né? Sim. Então, outro dia quando a gente tá naquele tempo, assim, que a gente não entende esse deserto, que nunca acaba, né? Aí um dia eu, de bicicleta, andando, né? Andando e os carros passando, eu falei, meu Deus, né? Como eu precisava de um carro para tanta coisa, né? Aí o Senhor me falou assim, pois é, né? Mas será que alguém vai pro céu com esse carro que tá andando? Nem tu vai com essa bicicleta, né? Então, assim, né? Então, a gente, acho que às vezes se prende a tantas coisas, né? Que nem tu falaste, assim, mas não busca o essencial, né? É a presença de Deus e tudo muda. Tudo muda. Quando Deus faz parte da tua vida, né? Como disse, agora eu vou tomar banho com o Senhor, né? Agora estou almoçando com o Senhor. Agora eu vou passear, o Senhor vai comigo, né? Quando perguntar, Senhor, o que tu faria nesse momento, né? O que tu faria sobre isso? O que tu falaria para aquela pessoa, né? Então, quando a gente tiver essa presença do Senhor junto a todo momento, toda a nossa vida muda, né? A gente para de murmurar e a gente entende que muitas coisas fazem parte, né? É o que está acontecendo com a gente, né? É um propósito. Muitas vezes a gente precisa que Deus trabalhe em nós, tirando coisas, né? Modificando, né? Para que a gente cresça como filho, né? Como um pai, né? O pai, ele tem que educar o filho. E muitas vezes essa educação, ela tem que ser rígida, ela tem que ser dura, tem que tirar coisas, porque se deixar, esse filho vai se perder. E Deus faz isso muitas vezes na nossa vida para que a gente entenda o que realmente é importante na nossa vida e o que Ele quer de nós. Então, existe um processo muito grande. E voltando que a gente começou a falar, como é que a gente vai entender tudo isso se a gente vai só no culto de domingo? Como é que a gente vai ter uma profundidade, chegar né, a uma estação diferente se a gente, que nem eu vejo assim, muita gente bota lá na academia, né, tá pago. Né? Aí vai no culto, tira lá, faz uma fotinho lá, tá pago. Né? Como tu vai chegar a ter toda essa profundidade, né? É como se o culto fosse apenas uma atividade semanal, né? É como se fosse. Não sei se o Lucas quer falar alguma coisa. Quer falar? Eu tava, né, lembrando antes que tu falasse sobre Moisés, que o povo pedia para Moisés ir lá e falar com Deus e depois Moisés trazer as respostas. E olhando, refletindo sobre isso e sobre o que falastes antes, eu achei algo assim bem interessante de repente nós discutir sobre medo e temor. Tu temer a Deus, que antes tu chegou a falar um pouco sobre isso, mas eu vejo assim que muitas pessoas hoje, inclusive eu, às vezes nós temos um medo, né? Foi algo assim que quando eu comecei a conhecer Jesus, era algo assim que tocava muito assim, que vinha para cima de mim assim, tu tem medo de dizer que tu não aceita Jesus ou que tu não crê em Jesus, ou tu tem temor mesmo a Deus? E eu passei a perceber que teu temor é, como é que eu vou dizer assim, é igual nós estamos aqui hoje, nesse momento, e nós ter certeza que Ele está aqui. E que Ele está vendo ouvindo, né, as nossas palavras, o nosso coração. Então, teria como nos, assim, contribuir com isso, assim, entre ter medo e ter temor? Existe uma diferença muito clara aí, né? O medo, muitas vezes, ele pode vir porque nós temos muito medo, às vezes, das circunstâncias difíceis que a vida nos apresenta. E, e a gente pensa, poxa, isso aconteceu porque eu estava longe de Deus, isso é um castigo de Deus, isso é uma. O temor já se trata de, de você querer Deus, de você ter prazer em estar perto do seu Pai, de você sentir saudade de Deus. E dentro de cada ser humano existe um anseio, existe uma saudade, né, de voltarmos para aquele ambiente do jardim, aquele ambiente onde era face a face com Ele, onde a gente apenas desfrutava, onde não havia problemas, onde só havia paz, só havia amor, só havia, infelizmente, com o pecado,
quando o pecado ele entra no mundo através da desobediência, infelizmente o medo ele toma conta do ser humano. O ser humano conheceu esse sentimento, né? E infelizmente isso tem feito com que muitas pessoas pensem na figura de Deus como um pai que castiga quem não está perto dele. Sim. Sendo que o convite de Deus é apenas vem a mim, vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar, eu vou trazer paz ao seu coração. Se você decidir estar comigo em qualquer ambiente. E isso é temor. Isso é temor pela presença dele, né? O filho pródigo, ele sai da casa do pai com essa expectativa de conhecer o mundo lá fora. E quando ele conhece toda essa realidade e ele vê o quão terrível é estar distante do pai, a primeira coisa que ele pensa, poxa, mas acho que meu pai não vai me aceitar de volta. E ele expressa isso quando ele diz, pai, me aceita então como se fosse empregado na tua casa. Né? Se quiser que eu sirva os empregados. Era algo meio que assim, né? Era o argumento que ele tinha. Como se o pai fosse puni-lo. Né? E se você olhar em Lucas capítulo 15, a figura central ali não é o filho pródigo. É o pai. Irmão. E o pai? É o pai. É o pai. Sabe por quê? Porque nós... muita gente me diz, poxa, você vai vir pelo amor ou vai vir pela dor para Deus? Eu costumo dizer, cara, que todo mundo vai pela dor. Sim, exato. Por causa do amor dele por nós. Sabe? Então ele está disponível para estar presente na nossa vida, aonde nós estivermos. E não está ali como alguém que quer nos punir, quer nos machucar, quer nos... inclusive, ele apenas nos deixa livres, à vontade, para fazer nossas escolhas, e as consequências dessas escolhas chegam. E a gente pensa que é punição dele. Não, às vezes é apenas consequência daquilo, da minha escolha em estar longe dele. Sabe? E estar perto dele, se ainda fosse algo que fosse chato, né? E eu não, mas estar perto é chato, mas eu evito pelo menos problema. Não, além de é prazeroso estar com ele. É prazeroso estar com ele. Não evita problemas, porque no mundo teremos aflições, né? Mas ele tá ali dizendo, ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu posso te oferecer a paz para lidar com esses problemas agora que você não tinha. Agora você tá comigo, né? Então esse é o temor, é ter ele o tempo todo, né? Decidir estar com ele, não pelo receio, né? Do que a vida longe dele vai nos gerar. Não, mas pelo prazer que a vida ao lado dele traz para nós, pela satisfação e a paz que o mundo não pode nos dar. Eu vejo assim que com isso que tu disse agora, muitas vezes nós achamos que estar com Deus, estar conhecendo Cristo, se torna algo chato, né? Eu no início, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu tinha essa sensação, confesso. Eu achava um pouco chato porque é que nem tu sair com o teu pai, né? Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu começa a deixar disso. E tem certas coisas que é difícil de tu largar. Não é assim do dia pra noite, né? Sim. Então, mas depois de um tempo, tu percebe que caminhar com o pai é prazeroso, né? Tu está com ele, né? Tu sair viajar com teu pai, tu sair trabalhar com teu pai, tu tá em casa com teu pai, aquilo é prazeroso. É prazeroso, seguro. E outra coisa, o pai que ama, ele corrige, né?
O pai que ama, ele não dá tudo o que o filho pede, ele dá o que o filho precisa, né? Para que o É. filho cresça, se desenvolva. Ele tem uma visão acerca do futuro do filho, por quê? Porque ele já chegou lá, né? Ele já tem uma idade, né? Que ele diz, cara, eu quero que o meu filho viva isso na minha idade. Imagina Deus, que criou todas as coisas. Ele tá no passado, no presente, ele tá no futuro. Ele já, ele já tá lá no futuro nos esperando. E então ele sabe, ele vê uma fotografia daquilo que a gente pode viver se a gente decidir parar de buscar os atalhos da vida, né? E a gente é especialista em querer os caminhos Rápidos. mais rápidos, né? A gente tá numa geração que você vê um vídeo ali de 15 segundos, se não te agrada, você passa. A gente tem essa coisa de querer muito as coisas numa velocidade muito rápida, mas Deus, ele... E quantas vezes esses atalhos eles nos levam, né, para lugares de dor, para lugares de sofrimento, para lugares de incerteza, desilusão, problemas. Mas Deus, ele é tão extraordinário. Ele é um pai tão amoroso que a gente erra a rota, ele recalcula a rota da nossa vida, né? Ele recalcula para que a gente, talvez agora o caminho para chegar ao destino que ele quer é um caminho diferente, né? Hum. Mas o destino tá lá, a promessa tá lá. Às vezes a gente empurra a promessa mais para frente, né? Com a nossa ansiedade, a gente quer dar uma forcinha para ele, mas ele nos convida, ele não nos ameaça, né? Ó, se você não fizer isso, você vai perder. Não, ele nos convida a, justamente para, eu quero te guiar até o destino, até a promessa que eu tenho para você. E isso é o temor. Esse é um convite ao temor, né, de Deus. E isso é muito bom, muito prazeroso. A gente teve até convenção, semeando e plantando, né? Então, tu acabaste Semeando e colhendo. colhendo isso. Semeando e colhendo. E uma coisa que a gente, como cristão, deve entender que a gente semeou a nossa vida. E tem uma colheita. E ela virá. Então, mesmo que tu volte para Deus, tem colheita aí, né? Aí, Exatamente. e tem coisas do lá de trás ainda que tu tá colhendo. E tu tá semeando agora coisas novas. Vai Sim, colher. exatamente. Então, não é que eu vim para Deus, mudou, acabou tudo, né? Sim. Tu plantou. Toda plantação tem um fruto, né? A diferença é que agora você tem ele É. para que ele te fortalecendo, pra muitas vezes escolher algo que não te agrada tanto que você plantou de ruim no teu passado. Sabe? Então agora você tem ele para lidar com situações com maturidade, com sabedoria, que antes você não tinha. E Isso. você acabava plantando coisas ruins quando você estava colhendo coisas ruins que você já tinha plantado. Então, essa é a diferença, é que agora tudo se faz novo. É um tempo novo de plantar algo para colher coisas novas em Deus, que você plantou em Deus no teu futuro. E isso é o que o temor gera, sabe? É estar com Ele, estar com Deus. Toda a plantação, ela vai semear, tem o tempo, e ela vai, né? Não é, é o que muitos cristãos não entendem, né? Dessa espera, né? Então, como eu falei, o programa não nasceu ontem, né? Todo esse chamado para isso foram 2 anos de oração e até chegar aqui, né? Então, não é um caminhar, né, de oração e Deus vai mostrando, né? Talvez a gente no começo, mas será mesmo, né? Então, muitas coisas aconteceu. Então, e tudo na nossa vida com o Senhor é assim, é a paciência, né? A gente precisa ter paciência. Paciência que todo o processo, né, Deus vai trabalhar em nós. E essa paciência a gente precisa ter no Senhor. E Ele vai nos capacitando, vai nos moldando, vai trabalhando em nós. E a gente tem que estar na presença dEle para que isso aconteça. Que se a gente não estiver na presença dEle, entendendo esse propósito, caminhando com Ele, a gente não vai ter essa paciência. Porque, como tu falaste, o mundo uma das coisas que é mais difícil hoje para o ser humano é ter a paciência com ele, com as pessoas, e ele transfere isso para Deus, mesmo que ele está
na igreja, está caminhando, falta muita paciência, né? De esperar no Senhor, né? Então, a gente quer no nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. E esse caminhar que é importante. Porque ninguém gosta do tempo da tribulação, né? Ninguém gosta de... E isso tem lógica, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por situações difíceis, mas a gente precisa entender que a tribulação, ela produz perseverança. Tá? A perseverança produz caráter aprovado. Ou seja, é quando você dá frutos baseados naquilo que você plantou, naquilo que você perseverou, mesmo em meio a um caos, talvez, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. E caráter aprovado produz esperança. Aí é um novo tempo, aí é uma nova estação, aí você vê um desatar de Deus na tua vida que é sobrenatural. E a nossa vida ela é feita de estações, né? E eu vejo que Deus, ele digamos que o sofrimento, as decepções, as desilusões, tudo que nós passamos na vida, elas são matérias na faculdade de Deus, né? Sofrimento é uma matéria. E eu costumo dizer para nossa juventude que o professor, ele dá a prova, né? E muitas vezes ele fica em silêncio, né? E às vezes a gente quer argumentar com Deus, a gente quer perguntar para Deus, a gente quer como se Deus ficasse em silêncio e dissesse: você está em prova. Faça a sua prova para que você seja provado, você está sendo provado para ser aprovado, para passar para um outro tempo, uma nova estação, né? E existem provações que nós vivemos que nós não passamos. Nós não aprendemos com aquilo. E Deus é muito bom conosco, Ele é tão misericordioso que Ele nos testa de novo naquilo. Volta. Porque Ele quer justamente nos fazer crescer, amadurecer, avançar. Para quê? Para que a gente acesse as recompensas da herança que Ele tem para nós. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos filhos de um Deus que tem uma herança extraordinária para nós acessarmos. Me diz uma coisa, Manuel. Desculpa te interromper. Uhum. Antes tu estava falando sobre talentos. E me veio algo no coração, eu estava lembrando que eu te conheci no louvor da igreja. E se não me falha a memória, nós somos colegas de escola de liderança. E eu acho que foi em 2020, né? Isso aí. Então eu tô certo. Então nós somos colegas da escola de liderança. E eu lembro o dia que tu recebeu a benção do pastor para multiplicar a célula. E eu tava agora que me veio assim algo assim na minha cabeça, assim, o que tu diria hoje para um jovem? Um jovem, assim, por exemplo, você tem um dom da música. Isso a gente percebe, né, em ti que você tem. Você tem também um dom de discipular, um dom de trazer a palavra, de pregar. Todas as vezes que eu ouvi uma pregação tua, eu não saí de lá do mesmo jeito. E até lembro do dia que tu disse assim, às vezes que tu mesmo olha tuas pregações e diz, eu queria me aconselhar com esse cara, né? Mas voltando assim à minha pergunta que eu teria, o que tu diria hoje, assim, porque eu vejo que muitas vezes os jovens, os homens, eles têm uma dificuldade de encontrar o propósito de Deus. Porque se a gente quando a gente começa a conhecer a palavra, uma das primeiras palavras que vem, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então Salomão vai dizer que tudo é vaidade.
E muitas vezes a gente tá correndo atrás de coisas que é vaidade. E como é que tu, tipo assim, conta um pouco pra nós, assim, desse teu chamado, desses teus 2 chamados, ou Uhum. 3, ou mais que tu tem, assim, que tu já sentiu, assim, que tu se sente trabalhando pro reino, contribuindo pro reino, porque, assim, também para tirar um pouco de dúvida, assim, de, às vezes a pessoa que não sentiu ainda essa, esse chamado, não sentiu ainda que Deus entregou um talento para ele, né? E como é que faz, assim, para te prosperar, né? Nesses talentos que Deus está te entregando nas tuas mãos. A palavra de Deus diz lá em João que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu vejo que o problema, talvez, de muitos nessa geração é que eles têm buscado os acréscimos e não o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabe? É uma questão de prioridade, sabe? Sabe, hoje discipulando jovens, eu vejo que existe. A gente vive num mundo bem competitivo, né? Sim. Para você passar num concurso, você tem que competir com tantas pessoas, para você passar num vestibular, e existe uma pressão muito grande em cima dos jovens, sabe? Por quê? Para ter uma alta performance, para chegar a talvez uma posição elevada na vida, em cargo ou profissão ou qualquer outra coisa. Isso é uma grande realidade. Muito, tanto que muitos jovens hoje carregam problemas de ansiedade, síndrome do pânico, tantas outras coisas, porque isso provém muitas vezes de uma pressão que eles sofrem, né? E essa pressão, muitas vezes, ela vem da onde? Ela vem de dentro de casa. E eu quero também contextualizar aqui, porque os pais, eles não estão mal intencionados em querer que o filho ou a filha, eles tenham um futuro glorioso, uma profissão incrível, e isso é certo, isso é bom, né? Ah, só que muitas vezes, por que que isso acontece? Porque os pais, as mães, eles não querem que os filhos passem pelas dificuldades que eles passaram na infância, sabe? E que os filhos aproveitem as oportunidades para evoluir, para crescer na vida e eles colham esses frutos, né? Dessas escolhas, dessas profissões, desse talvez até status que essa vida muitas vezes oferece através de alguma profissão ou através de qualquer outra coisa. Ah, então existe uma cobrança em cima disso, de muitos jovens hoje. Ó, seja isso, seja aquilo, seja aquele outro, né? Então, um tempo até eu falei para um jovem, cara, você vai ser um pastor. Ele tá repreendido, cara. Tá repreendido. Não, você é um juiz. Você é um. Não, pô, eu vou. E ali eu disse, cara, isso é reflexo de uma geração que sofre uma pressão muito grande para buscar os acréscimos desse mundo. Aquilo que deveria ser aquilo que não é errado, aquilo que são meios, né, de espalhar o reino, meios de, eu digo, cara, faça faculdade, faça concurso, se envolva, amém, mas entenda que e se isso não der certo? E se o concurso não vier, se você não passar? E se aquilo que você planejou não der certo, sabe? Eu costumo lembrar de um testemunho ah, de um pai. Eu vi esses dias um vídeo de um pai, o pai do Thiago Sugihara. O Thiago Sugihara estava se casando. E o pai. E o Thiago Sugihara hoje ele é um cantor, pastor. E o pai dele disse para ele bem assim. ah, Foi fazer uma homenagem para ele, né? No casamento. E disse bem assim para ele: Filho, ah, você poderia ser tão bom em tantas coisas.
Cara, você poderia ser o melhor naquilo que você quisesse ser. Mas você escolheu gastar sua vida aos pés de Jesus. Eita, glória. E deixa eu te dizer uma coisa, filho. Lá no início eu não apoiei. Sabe? E você tinha duas escolhas. Ou você agradava o seu pai terreno e no final de todo o teu processo, para me agradar, eu encontrasse você insatisfeito, vazio de propósito e talvez depressivo, ansioso, ou você escolhia no início do teu processo desagradar o teu pai terreno e agradar o teu pai do céu, e no final do teu processo, no final desse caminho, você encontrar satisfação no teu pai do céu e você ainda vê o teu pai terreno aqui dizendo que se alegra com a tua escolha. Mas isso deve ter sido uma grande batalha dentro Uma dele, grande né? batalha, que é isso que muitos jovens hoje enfrentam. Poxa, tem muitos jovens que têm um chamado absurdo em outras áreas, sabe? Só que o que acontece? Eles muitas vezes são pressionados, não apenas talvez no conceito familiar, mas no conceito até social. Nós temos uma sociedade hoje que diz que se você só é o cara se você tiver certo cargo, ou status, ou dinheiro, ou um carro. Então hoje, imagine esses jovens que passam por problema de paternidade, maternidade, tanto trauma desde pequeno, que muitas vezes só querem aceitação. Aceitação das pessoas, aceitação, né? E eles buscam aquela aceitação muitas vezes visual, né? De alguém vir, tudo bom com você, juiz, médico, isso. E glória a Deus por essas profissões. Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que têm essas profissões, mas isso não é tudo para essa pessoa. Essa pessoa, ela sabe que ela está usando, talvez ela está entrando numa faculdade de medicina, mas está entrando por causa de um propósito, que não é apenas para ganhar dinheiro, mas é para cuidar de pessoas. Sabe? É para talvez orar por alguém no final da vida. A pessoa está ali no último suspiro, se aceita Jesus, aquela pessoa ir para o céu, viver a vida eterna. Sabe? Então, eu vejo que hoje essa galera está muito em busca, está deixando de se responsabilizar com o reino, porque está buscando muito as coisas desse mundo. A satisfação e talvez o contentamento que esse mundo pode trazer, sabe? Através de uma aprovação terrena. E, cara, o que eu te digo assim é que muitas vezes eu fui mal interpretado por falar isso. Você imagina um líder de jovens num culto falando lá, olha, cara, e se Deus mandar você largar tudo e virar um pastor? E você imagina aqueles pais que estão ali, puxa, cara, não vou trazer meu filho mais nesse culto, não vou. Sabe, o cara tá inspirando, não é essa. Eu mandei ele lá para ele ser alguém na vida e já tá mandando sair fora do... Exatamente. Poxa, esse cara tá viajando. Mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que nós podemos ter profissões, nós podemos ter, mas desde que tudo isso seja uma direção de Deus, faça parte de um propósito de Deus, siga a direção de Deus, né? Deus me chamou e eu sei que eu vou ser um dia um pastor, eu sei que eu vou ter, eu vou cuidar de pessoas, de ovelhas, eu tenho convicção no meu chamado, mas eu sei que se ele não me pedisse isso e me pedisse para ser, de repente, um médico, eu ia ter contentamento nisso, sabe? Porque tem muita gente que se forma, se sente vazia, tem muita gente que... E eu vejo que é por isso que talvez essa galera não tenha se responsabilizado tanto. Porque tá buscando muitos acréscimos. E o reino de Deus e a justiça, ou seja, o propósito, tá ficando de lado. E aí, deixa pros intermediários. Né? Sim. Deixa para aqueles que foram chamados, digamos assim. Mas todos nós somos chamados para isso. Então, Emanuel, gostaria de pedir para ti cantar um louvor. Cesse o teu violão e uma pessoa... Não podemos deixar de ouvir o nosso convidado, Emanuel, aí. Eu posso fazer mais uma pergunta antes dele tocar uma música? Bem rapidinho, Manuel.
para finalizar isso que nós estávamos falando agora aqui. Davi foi um homem que, se nós observar, ele teve muitos chamados, né? E então ele foi pastor, ele cuidou de ovelha, ele foi guerreiro, ele foi músico, e é só assim um comentário breve. Sabe que eu tive envolvimento com a música também, né? Já havia comentado contigo sobre o meu passado, que eu era DJ, e isso é algo assim que quando as pessoas me enxergam na igreja ou numa cela, uma coisa, você vem falar assim, cara, por que que tu não pega aquele teu talento, tua habilidade e não começa a fazer umas remixagens de louvor e tal? Cara, eu vou ser bem sincero assim contigo, eu nunca senti vontade de fazer isso. Foi algo que eu abandonei no meu passado. Sobre as pessoas, sobre Davi. Tem uma passagem, né? Davi acalmava Saul com a música. E esses tempos atrás eu vi ficar triste, faz tu ficar depressivo. Então, eu assim, é algo assim que eu vejo assim que hoje em dia às vezes eu fico assim numa batalha dentro de mim, sabe? Mas eu já tô conseguindo discernir isso. Mas é assim de misturar muito a música do mundo com a música gospel, com a música cristã, com algo assim, como é que eu vou dizer assim, o que que tu poderia contribuir assim para ajudar um jovem a discernir que tipo de música ele está ouvindo e o que isso pode trazer de benefício ou um mal para ele. Claro. Ah, a gente sempre costuma. Esse é um tema que muitas vezes não é tão falado, porque algumas pessoas elas têm opiniões, né, que divergem em relação a isso. Mas eu acredito que a música ela tem um poder de acessar os corações que às vezes as palavras, os argumentos e até às vezes atitudes não tem, sabe? Às vezes você tá ali passando por um ambiente, escuta uma música, lembrou da tua infância, sabe? É, você tá ali passando, você chega numa igreja, você ouve aquelas canções, aquela melodia, aquilo invade o teu coração, né? E conduz você, sabe? A uma outra dimensão, a uma outra atmosfera, sabe? Que parece que você sai dessa dimensão terrena dos problemas, das dificuldades, né? E parece que você entra numa dimensão, o Senhor te leva a uma dimensão onde Ele traz à memória aquilo que te dá esperança, né? Então eu vejo que a música, ela é um veículo, que ela te conduz, né? A uma dimensão que vai eh, te ativar para que você faça algo, muitas vezes, que está de acordo com aquilo que você foi é, alimentado, né? Saciado. Sim. A orientação, a direção que você recebeu, aquilo que entrou na sua mente através daquela melodia, daquela canção. E, e é por isso que as pessoas amam tanto esse contato com a canção. Porque realmente ela te leva a uma outra dimensão, sabe? E Deus usa a canção para libertar, para curar, para restaurar, para tantas coisas. E ela é uma ferramenta extraordinária. Existem pessoas que dizem, poxa, eu não escuto isso, não escuto aquilo, eu não escuto sertanejo, não escuto funk, eu não escuto. E eu vejo que a questão não é nem a questão do estilo musical, mas sim do conteúdo que está sendo exposto naquela canção, né?
o que está sendo exposto naquela canção ali. O que está sendo cantado, falado. Isso vai te alimentar de alguma forma. E eu Né? vejo assim também que a música, ela tem um poder imenso que ela forma até uma identidade na pessoa, né? Exatamente, exatamente. Nós somos seres muito influenciáveis, né? Sim, Todas as estações da nossa vida. Vocês vestem uma roupa porque em algum momento alguém te influenciou, alguma propaganda. Você vai lá na academia porque em algum momento você visualizou alguém praticando esporte, alguma coisa, isso te influenciou. Ah, com a música, a mesma coisa. É por isso que existe uma responsabilidade naquilo que a gente posta. Às vezes, sabe, eu vejo que tem pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, e estão lá postando canções lá de muitas vezes de artistas que falam sobre adultério, falam sobre objetificam a mulher, falam sobre drogas, fazem apologia a isso, né? Exaltam esse tipo de atitude. E isso vai totalmente contra, né? Aquilo que a gente prega, aquilo que a gente deseja viver. Mas eu acredito verdadeiramente que a música ela pode entrar em lugares, sabe, que muitas vezes os argumentos não entram e, e tantas outras coisas. E promove muita cura, muitos milagres. É por isso que eu vejo que Deus usa essa ferramenta. Então o estilo não é a questão, né? Até porque pessoas pensam, o funk é do diabo, né? Mas o diabo ele é o pior papagaio de imitação que existe. É que nem falar que o sexo é do diabo, o sexo é de Deus. Deus criou o sexo para que o homem tenha prazer com a sua mulher. O problema é que o pecado distorceu isso. E aí o homem começou a, a praticar outras atividades sexuais que fogem do plano original de Deus. O diabo fez a mesma coisa com a música. Né? Ele vai lá, ele distorce, né? Ele alimenta muitas vezes a mente de um, de um compositor, né? Que não está nem um pouco preocupado em glória a Deus, eu tenho o privilégio de ter passado por esse mundo e poder receber do céu canções que alimentam o espírito das pessoas, né? E essa canção que eu vou cantar agora, ela até nós temos novembro Que benção. e vai ser tremendo. E essa canção agora ela é uma declaração de amor esse clipe para ele tá Deus. em fase de edição. Isso, de edição. E agora no final de outubro ele fica pronto. E aí nós vamos fazer um pré-lançamento ali em novembro e queremos que todos, né, possam estar compartilhando. E é uma semente que vai ser lançada na vida de muitas pessoas. O primeiro sai em novembro, provavelmente o segundo sai em dezembro, né? E vai ser uma bênção. E vai ser sobre essa canção que eu vou cantar agora. O nome dela é Noiva, né? E fala sobre a noiva de Cristo, né? Nós, a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E um dia esse casamento, né? Ele já aconteceu, mas um dia a festa vai acontecer, né? As bodas do Cordeiro, né? E essa canção ela fala sobre essa expectativa ardente que a noiva tem de encontrar o noivo. Mas nós sabemos que nós, como noiva, a gente não pode muitas vezes se deitar com pecado, né? A gente não pode trair o noivo. E nós estamos indo para um tempo que sabemos que encontrar o noivo exige com que o tempo do fim venha para que isso aconteça. E nós estamos correndo para o tempo do fim, tempo em que o noivo vai voltar para nos buscar. E esse tempo vai exigir de nós, da noiva, uma fidelidade muito maior do que nós achamos que tivemos até hoje, como igreja, como noiva. E é por isso que essa canção fala que não importa pelo que nós vamos passar, nós queremos te encontrar. Ei, Manuel, e quem sabe alguém que não tenha uma, uma aproximação com a palavra, quem é a noiva?
Como? Quem que é a noiva? A noiva é a igreja de Jesus. E quem é o noivo? Jesus. Amém. Jesus. Eu só acho, porque às vezes as Sim, pessoas sim, não, importante entender, né? quem sabe alguém que não tenha contato ainda com a palavra, não conhece, de repente fica, né? E eu fui um que quando Sim. falavam em noiva, que eu era noiva, Pensava, poxa, né? A gente fica, às sim. vezes tem, É né? importante Mas é dar bom esse só. contexto, né? Esse louvor já está no Spotify, né? Já está. No YouTube também. E agora vai ser lançado um medley, né? Na música O Verbo, mais a música Noiva, que é a que eu vou cantar agora. Amém. Amém. Com vontade. Quando entreguei a minha vida para ti, eu escolhi viver para sempre ao seu lado. Eu sou tua noiva, apaixonada, te esperando pra dançar. E não importa o que eu tenha, eu deixo tudo para trás pra te seguir e te ter bem perto de mim. Nem a morte, nem a vida poderão nos separar do seu amor, e nem o presente ou o porvir poderão nos separar do seu amor que se revelou na cruz. Estamos te esperando, Maranata, ora vem. A tua noiva disse sim para você, e não importa pelo que vamos passar, queremos te encontrar, queremos te encontrar. Estamos te esperando, Maranata, ora vem. A tua noiva disse sim para você, e não importa pelo que vamos passar, queremos te encontrar, queremos te encontrar. Nem a morte, nem a vida poderão nos separar do seu amor, e nem o presente ou o porvir poderão nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida poderão nos separar do seu amor, e nem o presente ou o porvir poderão nos separar do seu amor. E aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Nem a morte, nem a vida poderão nos separar do seu amor,
e nem o presente ou o porvir poderão nos separar do seu amor que se revelou na cruz. Amém. 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 Então, hoje, como o Senhor falou a gente falou tanto do filho pródigo, né? Então, quero pegar aqui Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, vamos colocar todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, quantos filhos pródigos tem nesse momento. Que o Senhor possa tocar você, meu irmão, que é um desses filhos pródigos, que entendeu a mensagem do dia de hoje, que entendeu a palavra do Senhor, o chamado de Deus para a sua vida, entender que você também é um chamado, você também, Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem planos para ti, e o Senhor é aquele pai amoroso que quando o filho chegou, ele não olhou, não julgou, não condenou, simplesmente o abraçou e o beijou. Quantos de vocês estão precisando de um abraço, de um beijo? Só que muitas vezes você está procurando o lugar errado, em pessoas. Você não vai encontrar, meu irmão. O único lugar que você vai encontrar aquilo que você precisa é no Pai, no Senhor. Ele está pronto, ele está te esperando para dar esse abraço amoroso, sem julgamento, sem crítica. O Pai, o nosso Senhor, é diferente das pessoas do mundo que vão dizer: olha, tu desperdiçou, tu botou fora, tu se perdeu. Para o Senhor não existe julgamento, Ele quer somente te amar. Então te convido, meu irmão, você que está nos vendo, nos ouvindo, a se encontrar com esse Deus e principalmente a se deixar se encontrar por Deus, porque a palavra do Senhor diz para você: vinde a mim, vinde. Abri a porta. Eu estou batendo. Abra a porta do seu coração. Dê uma oportunidade para Deus e muito mais para Deus, dê uma oportunidade para você. Porque Deus respeita a tua vontade, mas Ele quer ser presente na sua vida, quer transformar a sua vida, quer modificar a sua vida, como modificou as nossas vidas. E Deus está te chamando. Que esse chamado, nesse momento, que o Espírito Santo possa te tocar, possa fazer morada no seu coração e que você possa, daqui a um tempo, estar assim como a gente, testemunhando o Senhor para seus amigos e que muitos possam, daqui a pouco, perceber o que Deus fez na sua vida e possa que você seja canal para muitos irmãos que estão próximos de você. E tenho certeza que Deus vai tocar teu coração. É isso que eu desejo para você que está nos ouvindo. Quer deixar uma mensagem, Manuel, Lucas? Amém. Agradecer pelo convite, né? Foi um privilégio estar com vocês e dizer para você que carrega um chamado de Deus. Você sabe que isso existe dentro de você. Talvez pessoas já te falaram, mas talvez o medo ou a timidez tenham roubado você do caminho que vai te levar até esse destino profético de Deus para sua vida. Talvez essa timidez tenha tomado conta de você e você não tenha se lançado para viver o chamado de Deus. Ore para que o Senhor tire esse orgulho, porque a timidez ela é a preocupação demasiada com o que os outros vão pensar de mim. Então, não pense no que os outros vão pensar sobre você, pense naquilo que Deus pensa a seu respeito e na alegria que Ele vai sentir quando você decidir obedecer ao chamado que Ele tem para a sua vida. E essa é a palavra que eu tenho para liberar sobre vocês. Existe uma glória aí dentro. Não leve a sua glória para o cemitério. Libere tudo que existe dentro de você, para que você vá para o cemitério vazio de glória, né? Que o mundo conheça a glória que Deus colocou dentro de você. Não tenha medo, não seja tímido, que você possa caminhar em direção ao centro da vontade de Deus para sua vida, porque ela é boa, agradável e perfeita, como diz Romanos capítulo 12. E
que você se lance nisso, no nome de Jesus. Gerson deu, acredito que uma palavra para aqueles que estão começando, e eu para aqueles que começaram e já estão na caminhada, de repente um pouco mais, né, estagnados. Eu digo, cara, obedeça à voz de Deus, que você vai encontrar plena satisfação nisso. Bom, agradecemos então esse momento aí, né? Esse momento, essa conversa, esse bate-papo aí legal que a gente teve. E com certeza eu tenho convicção que Deus, assim como tocou no meu coração, tá tocando no coração de muitas pessoas que tinham muitas dúvidas. Hoje nós falamos sobre talentos, propósitos, sobre muito, como é que eu vou dizer assim, são muralhas que se levantam às vezes no coração de um homem, em que ele fica não sabendo aonde procurar e procura em lugares errados. Então essa é uma direção, né, para nós saber por que aquele homem recebeu talentos e não prosperou, mesmo recebendo um talento de Deus. Por que muitas vezes, de repente, a gente está em situações que nós esperávamos estar melhor, né? Então, que essa palavra hoje do filho pródigo venha tocar no nosso coração e venha nos dar uma direção que é estar com Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom e Deus é maravilhoso. Deus é bom a todo tempo Deus é bom. Que Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe você, Emanuel. Deus abençoe você, Lucas. Amém. Deus abençoe nosso irmão Luiz. Deus abençoe o Fábio. Deus abençoe nosso irmão que está aqui também, Lucas. E Deus abençoe você que está nos ouvindo. Amém.